Oi, Nath Finanças aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Vocês perceberam que eu estou num cenário diferente, mas por uma boa causa, porque hoje a gente vai falar de economia, finanças, do jeito que vocês gostam, mas com uma pessoa muito especial, que vai estar aqui para tirar as dúvidas que vocês me mandam todos os dias nas minhas redes sociais, principalmente que afeta o nosso bolso, porque eu sei você aí que é baixa renda, que sente no bolso, principalmente algumas mudanças que a gente sabe, eu já falei para vocês, que não adianta a gente só votar numa pessoa. Quando você entra, você vota em qualquer tipo de pessoa que está ali comandando, não é só ela, tem outras pessoas também que entram, que você precisa entender que afeta diretamente nas suas finanças quando faz qualquer tipo de mudança. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o ministro Fernando Haddad. Seja muito bem-vindo ao canal Nath Obrigado, Nath. Finanças. Prazer estar aqui com você, conhecendo a tua trajetória, sucesso bacana, conhecendo o trabalho que você faz de divulgação, de um trabalho pedagógico mesmo, né? De explicar para as pessoas coisas que são complexas à primeira vista, mas podem ser compreendidas, né? E ajudá-las, né? Então, parabéns pelo trabalho, é um prazer estar com você. Ai, que honra. Eu que agradeço por você também aceitar o convite. E o mais legal de tudo, falando para vocês aqui, eu fiz a minha pauta, eu que fiz as perguntas. Então, assim, ai, tô muito feliz, porque eu vou poder fazer as perguntas do povo, porque o povo quer ouvir, quer tirar essa dúvida com o ministro. Bom, eu já vou começar com a pergunta que eu sei que eu tenho que fazer, que essa é uma pergunta que é um pouco polêmica. Vamos começar com a mais recente. Vamos falar sobre IOF. E aí, uma pergunta que um dos seguidores ficaram me perguntando bastante é que não houve mudança no IOF nas operações de crédito para pessoa física. Não. Mas em 2021, o Bolsonaro aumentou o IOF das operações de crédito, né? E para pessoa física e empresa, para custear o auxílio na época. Ele aumentou esse decreto, o Supremo entendeu que era constitucional. E aí eu quero te perguntar por que agora você acredita que o entendimento da oposição mudou em relação a isso? E por que esse aumento também do IOF? Porque eu, Natália, contando para você, eu tive esse aumento, eu sou uma empresa pequena, de pequeno porte, o meu plano de saúde foi renovado do reajuste dos meus funcionários e aumentou. E aí ficou um valor bem alto comparado ao que eu pagava antes. E aí eu queria entender também, porque está afetando não só as pessoas, as empresas, também vai afetar, querendo ou não, o consumidor. E aí era legal Tá. explicar para a gente. Não, primeiro, assim, ao contrário do Bolsonaro, a gente não mexeu com pessoa física. Sim. Né? E o aumento que teve foi muito marginal para justificar o repasse. Uhum. Nenhuma razão para repassar absolutamente nada. Em relação a por que o Supremo mudou de postura agora, na verdade não. Porque o decreto do Bolsonaro foi também sujeito à ação judicial e o Supremo já tinha dito que o presidente da República pode fazer o decreto. Legal. O que causou estranheza é por que, diante de uma decisão que o Supremo já tinha tomado sobre a constitucionalidade do decreto presidencial, veio outra ação contra um decreto semelhante por parte do Legislativo. Mas o Supremo já esclareceu que o presidente continua podendo, o Bolsonaro podia, o Lula pode. E, Nath, uma coisa muito importante é o seguinte: você é economista, você é administradora, tem mestrado. Você, mesmo você sendo uma pessoa muito jovem, você sabe que toda vez que se fala em ajuste fiscal no Brasil, toda vez, isso dá arrepio, né, nos setores mais progressistas da sociedade, porque sempre o ajuste recaía sobre a população de baixa renda. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que são de 1, 2, 3, 4 salários mínimos, sabe, o salário mínimo ficou congelado durante todo o governo Temer e Bolsonaro. Só davam a inflação. Não teve R$ 1 de aumento real sobre a inflação. O presidente Lula, todo ano, dá um ganho real acima da inflação para o salário mínimo. 2, a tabela do imposto de renda ficou congelada. Então, a pessoa que ganhava até 1.900, ela estava isenta. Mas passou de 1.900, ela começava a pagar. Sim. Como a tabela ficou congelada, né,
As pessoas que começaram a ganhar um salário mínimo e meio, um salário 1,6, 2 salários, começaram a pagar imposto de renda. Quando o presidente Lula tomou a decisão de já isentar a partir de 2 salários mínimos, que hoje dá mais de R$3.000, e agora, a partir de 1º de janeiro, isentar quem ganha até R$5.000 por mês, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha, o salário, a pessoa que está ali no seletista, tem salário, essa pessoa precisa ser estimulada e não desestimulada. Então, vamos tratar essa pessoa bem. Em compensação, quem é que vai pagar? Quem vai pagar é quem ganha muito, mais de R$100.000 por mês. Que é o certo. E pagava 2,5% de alíquota contra uma professora universitária de escola pública que paga 10, 12, 15, até 20% de alíquota. Então, o que está acontecendo no Brasil, e por isso que o 1% mais rico está chiando, é que pela primeira vez esse 1% está sendo chamado a contribuir com a sua justa parte. Ninguém está pedindo o impossível para ninguém. Nós estamos pedindo o básico para todo mundo. E, infelizmente, o Brasil tem uma tradição que você conhece, muita desigualdade. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. O pessoal fala que a África é um continente desigual. Nós somos mais desiguais que 47 países africanos dos 54. Então, se a gente não começar a enfrentar a questão da desigualdade, nós não vamos ter saída, porque não tem desenvolvimento possível com essa desigualdade. O povo nunca tem para consumir. O cara trabalha, não chega no fim do mês. Então, ou a gente começa a corrigir essas distorções, e essa turma da cobertura vai ter que entender que tem que pagar condomínio também, ou nós vamos estar numa encalacrada histórica e a gente não sai dela. Então, cresce, mas dali a pouco desaba de novo. Nós temos que sair disso e fazer a coisa certa. Perfeito. Igual você também fez sobre os fundos exclusivos, que quando eu estudei isso no mercado financeiro, eu achei um absurdo que eles não pagavam imposto sobre isso. E eu falei, como assim? A gente paga quando a gente tem um fundo de renda fixa. Como assim a gente paga? Então foi muito importante também essa mudança. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês sempre me falam todos os dias, e vocês pediram também nos comentários que eu já ia fazer para ele, que é sobre a taxação das blusinhas da Shein. Olha, isso mexeu com o assalariado pobre e baixa renda. Sei que elas não pagavam esses impostos da maneira correta, né? O governo Bolsonaro não fez da maneira correta, mas quem trouxe a pauta, essa é a primeira questão, quem trouxe a pauta de taxar, porque esse foi um ponto, porque chegou dizendo que foi o governo que trouxe, depois foi para o Congresso, aí o Congresso de propósito aprovou, e agora, recentemente, está dizendo que talvez mude e faça essa mudança para não ser taxada mais. Conta pra gente como isso começou, qual foi a decisão que vocês tomaram e se vai ter essa mudança também, porque acho que para dar esperança aqui para o jovem, porque isso sentiu, a classe C sentiu muito toda vez, e ainda teve um comentário dizendo que não ia afetar o consumidor, e afetou o consumidor, e aí, enfim, a comunicação também não foi tão boa, trazendo aqui essa crítica. Com a mesma sinceridade que você está perguntando, e eu não sabia nenhuma das perguntas que você ia me fazer, eu vou pedir para você, eventualmente, checar tudo que eu estou falando, porque tem muita desinformação sobre o tema. Sim. Como é que essa coisa começa? Né? Primeiro, existia uma fraude. Existia uma fraude. Qual era a fraude? Empresas estavam vendendo produtos no Brasil, empresas de fora estavam vendendo produtos no Brasil como se fosse uma remessa de uma pessoa para outra. Então, eles usavam um nome fictício de remetente e mandavam para o Brasil como se fosse uma remessa qualquer. Podia ser um presente, podia ser coisa, sem nota fiscal, sem nada. Pessoa física para pessoa física. Só que na verdade, era uma fraude. Era uma empresa. Era uma empresa fazendo a venda, sim, mas eles sob o manto de uma remessa. Então tinha o nome ali de uma pessoa que morava fora do Brasil, um nome fictício, né? Um nome de um residente da China, do Vietnã, de Singapura, estava o nome da pessoa.
E a Nath recebia lá na casa dela, como se fosse uma remessa de pessoa para pessoa. Começaram a ter denúncias de fraude. Essas denúncias começaram a chegar na Polícia Federal, no Ministério Público, na Receita Federal. De quem? De parte dos empresários brasileiros que vendiam aqui com nota fiscal e diziam, olha, eu estou vendendo com nota fiscal, estou pagando o meu imposto e estou sofrendo a concorrência de uma pessoa que está fingindo que está mandando um presente, que está mandando uma encomenda, alguma coisa assim, mas na verdade ele é uma empresa que está vendendo no Brasil burlando a legislação. Então começou a ter denúncia de prevaricação, inclusive contra o Bolsonaro, contra o Guedes. Começou a ter denúncia de que eles estavam prevaricando. O que é prevaricar? Fechar os olhos para um crime e não tomar nenhuma providência. Bom, quando nós começamos a analisar o caso, os governadores perceberam que estavam perdendo o ICMS, que é um imposto estadual. Exato. Não tem nada a ver com a União. E aí eles pediram apoio dos Correios para o Correio notificá-los sobre o imposto que estava sendo perdido. Os 27 governadores se reuniram e aprovaram a cobrança do ICMS sobre as remessas. Então você que está me assistindo, o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado, todos esses governadores que são bolsonaristas, eles pactuaram que iam começar a cobrar o ICMS. Por quê? Porque eles estavam perdendo a arrecadação, porque a loja da periferia estava deixando de vender e recolher o ICMS para alguém de fora do Brasil, burlando a legislação, vender sem pagar nada. Então, os governadores se aliaram todos, e eu estou falando desses porque os bolsonaristas ficam acusando o governo federal, e esses governadores todos entraram em acordo para cobrar o ICMS. Uma pergunta, foi antes do governo anunciar, falar sobre isso, ou depois que eles se aproveitaram? Foi simultâneo, porque o mesmo grupo de empresários que foram no CONFAS, que é o órgão que regula o ICMS, vieram para o governo federal. E nós começamos a nos reunir para saber como nós vamos lidar com o problema. Qual foi a decisão do presidente Lula à época? Eu não quero cobrar imposto federal. Essa foi a decisão dele. Entendi. A decisão dos governadores foi, nós vamos cobrar o imposto estadual. Então aproveitou que vocês já estavam falando sobre essa Isso. pauta para... E a Fazenda estava... Tem que trazer essa pauta também. Trazendo, e nós estávamos tentando conciliar os interesses. Mas aí os governadores aproveitaram que isso estava caindo para o governo, talvez, porque estava tendo a imprensa falando só o governo federal. Não, mas não teve má fé dos governadores. Eu estou sendo honesto aqui. Podia ficar falando mal de governador de oposição, não vou fazer isso. Não vou ficar mentindo, eu não vou fazer o que fazem comigo, eu não vou fazer com os outros. Sim. Então, eu estou falando a verdade aqui. Não houve má fé dos governadores. Os governadores fizeram aquilo para proteger o comércio local, que paga imposto, em detrimento de alguém que estava contrabandeando mercadoria, burlando a legislação. Então os governadores se reuniram e falaram, nós vamos cobrar ICMS. E fixaram uma alíquota, se eu não estou enganado, de 17% de ICMS. O ICMS passou a ser cobrado e não fica um centavo no governo federal. Vai tudo para os estados. É um imposto estadual. Não entra um centavo no caixa federal, tá? Para deixar claro. E o presidente Lula, até contrariando a Fazenda, falou, não vai ter imposto federal. Decisão dele, não vai ter imposto federal. E assim a coisa andou. Tinha o ICMS e só. Mas daí começou a ter pressão do varejo, dizendo o seguinte, olha, eu ainda estou sofrendo a concorrência desleal, porque eu pago PIS/COFINS e ICMS, e eles só pagam ICMS. Aí o que aconteceu? Entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo federal a cobrar a mesma coisa que cobra das lojas de bairro, das feiras e tudo mais, e entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para aprovar o complemento do ICMS no plano federal. E aí aconteceu uma coisa que também pouca gente fala, e você pode checar, porque o que eu estou dizendo aqui é documento oficial, tá tudo documentado, não tem como inventar um negócio desse.
Quando foram aprovar no Congresso Nacional, o presidente falou, eu não vou sancionar. O presidente Lula falou, eu não vou sancionar, eu não quero cobrar essa taxa. Aí os partidos políticos mandaram um recado para o presidente. Todos os partidos políticos vão aprovar isso aqui. Todos. PL, o PT, o PP, o União Brasil, todos vão aprovar isso aqui porque é uma medida justa com a indústria e o comércio brasileiros. Eles estão sofrendo a concorrência desleal de empresas chinesas e eles querem igualdade de condições. Aí o presidente falou, bom, eu só vou sancionar esse projeto se não tiver um único voto contra. Um único voto contra. Então, se o Nicolas votasse contra, o presidente não ia sancionar. Estou falando do Nicolas porque ele fez o maior barulho. E o partido dele e ele não pediram para votar contra. Então, todos os partidos do Congresso Nacional, todos, sem exceção, votaram a favor da isonomia. A empresa, o comércio de rua aqui do Brasil, comércio da internet aqui no Brasil, o estrangeiro vai pagar a mesma coisa que o nacional. Não vai ter favorecimento para a empresa estrangeira. Foi isso que o Congresso decidiu por unanimidade. Foi isso que os governadores decidiram por unanimidade. E a única pessoa que se manifestou contra o tempo todo, que foi o presidente Lula, entendeu? Foi a pessoa atacada pelo bolsonarismo. Não teve uma voz no Brasil inteiro, nem de governadores, nem de partidos, líderes políticos, que se manifestaram contra essa iniciativa. Então, eu não sei se o Congresso vai rever essa decisão, mas foi uma decisão unânime de todos os governadores e de todos os partidos políticos. O que eu estou falando aqui, eu estou falando gravado, você pode checar. Não, eu sou uma autoridade pública que responde pelo que fala, eu não sou um sujeito que tem imunidade parlamentar, que pode falar qualquer bobagem sem se preocupar com ter que responder. Não, eu sou uma pessoa que tenho que responder pelo que eu falo e pelos meus atos. E eu estou falando para você o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Perfeito. Eu vejo que, na verdade, para a comunicação para a população foi o seguinte, o governo estava conversando sobre, saiu na imprensa, lembra que vocês estavam conversando só sobre, isso. E aí os governadores, olhando assim, a visão, eles já estavam fazendo essa aprovação, vendo, aproveitaram que estava atacando o governo naquela situação para já correr, porque já estava em trâmite e de forma muito coincidência, acabou saindo essa aprovação ali no negócio desse ICMS. Não foi uma coincidência. Isso estava sendo tratado no plano federal e no plano estadual simultaneamente por provocação do varejo e da indústria brasileiros. Entendeu? Isso estava acontecendo. O que ao final foi decidido é que os governadores têm todo o direito de cobrar um imposto estadual, não tem como, né? E o presidente Lula falou, eu não vou entrar. Sim. Eu não quero entrar. Entendo. Depois é que a coisa foi bater no Supremo e no Congresso, teve uma ação contra o governo no Supremo Tribunal Federal para garantir isonomia. Não é cobrar mais, é cobrar a mesma coisa. Uma loja dentro do Brasil tem que pagar a mesma coisa que uma loja fora do Brasil, porque é uma loja fora do Brasil. Né? E aí, mesmo assim, o presidente manteve a sua posição. E aí, quando o Congresso aprovou por unanimidade, aí não tinha argumento. Não tinha o que fazer. Não, todo mundo, 513 parlamentares, 81 senadores, 513 deputados, falam, nós todos defendemos isso, todos. Qual é o sentido de... Aí o presidente falou, ninguém é contra? Não tem ninguém contra aqui, tem que fazer. Foi nessa condição que a coisa aconteceu no plano federal, mas já tinha acontecido meses antes no plano estadual. E eu quero repetir uma coisa aqui, porque eu odeio oportunismo. Né? Eu estou dizendo para você e vou repetir aqui, não houve má fé de governador. Isso não aconteceu. Eles tomaram uma decisão por unanimidade, que foi implementada, né? Por unanimidade, não tinha como viabilizar essa decisão sem o apoio
do governo federal, no sentido de que os Correios tinham que informar o pagamento do tributo, né? Mas não houve má fé. Houve má fé de líderes da oposição que começaram a disseminar a fake news de que o executivo, o presidente, eu, éramos responsáveis por aquilo. E, na verdade, não tem nada a ver isso. Perfeito. O que chama a atenção é como é que isso prosperou durante 4 anos. Quer dizer, como é que esse crime de prevaricação aconteceu durante tantos anos durante o governo Bolsonaro e ninguém tomou providência nenhuma. Isso que chama a atenção. Mas uma hora a água bateu, alguém ia ter que responder por aquilo, entendeu? E foi isso que aconteceu no primeiro ano do governo Lula. Sim, perfeito. Agora, encaminhando para a próxima pergunta, que além de... eu vejo que ela é bem importante. Bom, a próxima pergunta que eu queria te fazer é sobre um ponto que eu fiz uma crítica para o governo. Pode fazer. Fiz uma crítica, critiquei, montei a minha Não crítica. é novidade para nós, viu? Eu sou uma pessoa que eu votei no Lula, eu sou uma pessoa que eu realmente acompanho, sou uma Não, mas é bem-vinda. Mas eu acho importante fazer essa crítica, porque eu fui atacada pela base petista por conta disso. Não, mas não... Foi muito triste, porque eu acho que... Jamais partiria de nós. A gente entende como absolutamente natural. E a gente está aqui para esclarecer. É, né? Isso, o próprio Lula falou que ele tem que criticar. Claro. Tem que criticar. E foi sobre o FGTS usado como garantia, que é o crédito do trabalhador. Sim. Quando foi lançado, eu fiz o acompanhamento, eu não saí fazendo um vídeo, já eu primeiro li, reli junto, inclusive essas perguntas aqui junto comigo que eu fiz, as do FGTS também junto com o meu time Nath Finanças, inclusive o Rafa Carneiro que está aqui, meu planejador financeiro CFP, muito obrigada. E aí a gente fez esse questionamento da seguinte forma: foi lançado o crédito do trabalhador, perfeito, para as pessoas ali, o Lula falou uma coisa que me pegou muito. O vídeo que ele lançou do crédito do trabalhador, ele falou que era para ser usado para fazer reforma de casa, para você trocar geladeira. Esse vídeo eu achei muito ruim, porque o consignado, ele é uma das formas onde mais endivida a população, onde é usado para fraude, onde muitas empresas ficaram bilionárias utilizando pessoas mais velhas e a vulnerabilidade delas para conseguir coisas. E quando o presidente fala que é usado para trocar geladeira, trocar um fogão, foi exatamente as palavras que ele falou, isso me pegou muito, porque o FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Eu, como CLT na época, era usado, e ele tem um propósito para ser usado para dar entrada na casa própria. Nossa, meus pais usaram o FGTS para dar entrada na casa própria deles. Então, usado para aposentadoria, para várias coisas muito importantes na vida do CLT que foi criado o FGTS. E aí foi colocado como garantia porque, sim, o funcionário público tem por conta dessa estabilidade. Mas, quando você coloca e fala que, como você disse também nas entrevistas, que a taxa de juros é muito menor, seria muito menor e seria vantajoso, entra um ponto porque agora saiu na Carta Capital que ele é um pouquinho maior, dependendo do banco, usando como garantia, porque depende também do banco, obviamente. O Banco do Brasil, provavelmente, a taxa é menor. Sim. Mas os outros bancos cobram praticamente até mais usando o FGTS como garantia do trabalhador. Isso saiu na Carta Capital, até três pontinhos a mais. E eu queria te perguntar qual foi o propósito disso, porque eu não vejo que isso é importante para o trabalhador. O que o trabalhador precisa, ele é um FGTS para ele dar entrada, como foi agora a mudança do Minha Casa Minha Vida, que aumentou a faixa de renda, que é muito importante. Eu vejo que o FGTS é para incentivar a pessoa a usar, porque quando ela perde o emprego, porque o Bolsonaro fez isso no FGTS passado, e acabou. Quantas pessoas me mandaram mensagens, amigos da minha mãe? Se chegou na minha mãe, eu sempre penso assim, se chegou na minha mãe, já era. Minha mãe tem mais de 54 anos, chegou na minha mãe, é uma coisa assim, drástica. Que a amiga dela foi tentar retirar o FGTS dela, ela usou o saque aniversário, usou e simplesmente ela não recebeu nada quando foi demitida e ela chorando na Caixa Econômica Federal, falando, cadê o meu dinheiro? Isso me pegou muito. A pessoa chorando, minha mãe chegou chorando em casa, porque essa medida foi drástica no governo Bolsonaro, que ele usou a pandemia na época para se aproveitar. Os bancos fizeram a festa.
Hoje em dia, até para você usar passagem aérea, tem FGTS para você usar. Eu acho um absurdo o FGTS ser usado, que é um fundo do trabalhador, que, claro, quem paga é a empresa, óbvio, mas tem um acordo. É dele. É dele, é o direito dele, e ele não pode pegar esse dinheiro para ele comprar uma coisa, mas ele pode usar uma parte, 10%, nem que seja, para usar como garantia de alguma conta. Então, eu queria muito que você explicasse qual foi o propósito dessa mudança, ou se foi trazendo questionamentos para favorecer também uma classe bancária, porque os bancos, mesmo negociando, é um tipo de distribuição de renda para eles. Então, eu queria entender com você sobre essa mudança, qual foi o propósito e qual era o objetivo também. Você vai ter que ter um pouco de paciência, porque nós estamos falando de duas coisas diferentes. Sim. E para quem está nos assistindo entender o propósito, eu vou ter que ser um pouquinho técnico, né, detalhista. E aí pode traduzir algumas coisas. É isso, mas acho que todo mundo vai entender. O que foi criado, não pelo nosso governo, não sei quando foi criado, o consignado do saque aniversário. Isso não tem nada a ver com o governo atual. Não, não tem. Tá? O que é o consignado do saque aniversário? Você tem fundo de garantia, você pode optar pelo saque padrão, que é aquele saque que você faz quando é demitido, quando vai dar entrada numa casa, tal, ou o saque aniversário, que foi uma inovação. Você pede o saque aniversário, você recebe um percentual do volume de recursos. Foi do governo Bolsonaro isso. Do volume de recursos, você tem no teu aniversário, sei lá, 10% do teu saldo você recebe na tua conta corrente. É liberado automaticamente, tá? Isso é uma coisa. Em cima disso, foi criada uma coisa, na minha opinião, muito ruim. O saque aniversário, o pessoal gosta, o trabalhador acha bacana e tal. Mas se criou o consignado do saque aniversário. Sim. O consignado do saque aniversário, eu assino embaixo do que você acabou de falar. Imagina você, faça a conta. Eu tenho todo aniversário meu daqui para frente, eu sei quanto que eu vou ter de saque. Eu vou no banco e antecipo esses saques. Imagina você, quanto vai valer um saque aniversário daqui 5, 7, 9, 15 anos? Eu trazer a valor presente uma parcela que eu vou receber daqui a 15 anos com o juro atual, eu não vou receber nada. Então, esse saque aniversário, consignado do saque aniversário, é uma coisa que foi inventada pelo Bolsonaro, muito ruim. Muito ruim. Ocorre que, para a gente disciplinar o saque aniversário, nós tínhamos que encontrar uma alternativa a ele. Então, nós recriamos uma coisa que já existia e não estava funcionando. O consignado do aposentado, todo mundo entende. O consignado do servidor público, todo mundo entende. Mas o consignado do trabalhador do setor privado dependia de um convênio da empresa com o banco. E às vezes a empresa ficava com benefício para ela, fazia um acordo com o banco. E ficava com benefício para ela. Quando a gente tirou a empresa do meio do caminho e disse para o trabalhador, olha, se você entrar nessa plataforma, você pode ter uma relação direta com o banco, você vai poder trocar a sua dívida de 6%, 7% de um CDC, por exemplo, por uma dívida que no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, está 2,5%. Está longe de 1,80% do consignado. Sim. Mas como o trabalhador do setor privado pode perder o emprego, o risco é maior. Mas ele vai cair a metade, o juro. Né? E mantivemos, daí que houve a confusão, mantivemos uma regra de 2004 permitindo que a pessoa pudesse dar até 10% do FGTS de quando ele é demitido para fazer com que esse juro caísse mais. O debate público acabou misturando essas duas coisas. Então, dava a impressão que nós estamos... Essa regra do FGTS ela é de 2004, ela não é de agora. E o Ministério do Trabalho manteve essa regra para permitir que o juro caísse mais. O que eu concordo com você está previsto para agora, o que nós falamos para os bancos?
Nós reunimos os bancos, nós falamos assim, olha, nós vamos lançar um programa que é o crédito do trabalhador. E nós não vamos limitar a taxa de juros, nós vamos deixar a concorrência operar para ver onde é que a coisa estabiliza, para ver comparativamente o que vai acontecer. E vamos estudar a limitação do consignado do saque aniversário. Nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar o saque aniversário se esse programa Crédito do Trabalhador der certo. Então agora nós vamos levar para a mesa do presidente com os bancos, primeiro o sucesso que foi o Crédito do Trabalhador. Funcionou muito bem. Imagina você que em 4 meses nós fizemos o equivalente a 10 anos de crédito consignado. E o crédito consignado, nós tivemos uma reunião essa semana com os bancos públicos, em que o depoimento dos bancos públicos aqui o que aconteceu mais foi troca de dívida. O cara trocou uma dívida de CDC sem garantia de 5,5%, 6%, por uma dívida com garantia, que é o consignado, por 2,5%. Então a prestação do cara caiu a menos da metade. A prestação mensal, né? Então tem sido uma coisa muito importante para o trabalhador, porque efetivamente você vai num banco hoje sem garantia nenhuma, você não está comprando um carro, não está comprando uma casa, você não tem garantia, você pede lá um empréstimo pessoal, hoje é 6, 7% o juro. E no consignado, nos bancos públicos, aí a gente consegue administrar mais, na casa de 2,5%. E eu acho que vai cair mais. Na minha opinião, a concorrência vai fazer cair mais. Voltando à tua pergunta, o consignado FGTS é um problema, porque tem pessoas que, às vezes, talvez por desinformação, talvez por desespero, talvez porque às vezes a pessoa precisa, né, terminar o mês ali, tá com o filho passando fome. Você conhece a realidade da periferia do país. A pessoa, às vezes, vai no banco e fala, o que eu tenho aqui? Você tem o FGTS? Tenho, está aqui o dinheiro. Então, isso vai ter que ser disciplinado e você pode ter certeza que nós estamos muito preocupados com o fato da pessoa estar vendendo o FGTS dela, trazendo a valor presente uma prestação que ela vai receber dali a 10 anos, dali a 9 anos, dali a 12 anos, e quando ela vai descontar o juro desse tempo todo, o banco dá para ela 30% do que ela tinha e fica com o saque aniversário para ele, banco. Exato. E aí realmente é um dano social muito grande que está sendo causado. Mas enfim, nós estamos nesse momento terminando o balanço de 6 meses aí do crédito do trabalhador e os próprios bancos reconheceram que os abusos foram muito grandes em relação ao consignado do FGTS. Aproveitou ali o desespero das pessoas. É isso mesmo. Na época da pandemia. Então, eu estou te dando razão, mas estou te explicando a mecânica que nós estamos criando para sair dessa armadilha que foi criada. Porque também quando você acaba com o negócio, não põe nada no lugar, o cara fala, pô, eu já estou desesperado, não tenho dinheiro. Você está reclamando também de qualquer forma, mesmo sabendo que é ruim. Então, às vezes você faz uma coisa ruim para a pessoa, mas se é a única coisa que ela tem, né? Assim, sabe, cavalo dado não se olha o dente, é aquela coisa, você só está me dando isso, você vai tirar o que você está me dando? Isso aqui é ruim, mas eu não tenho nem alternativa a isso. Então nós precisávamos criar o crédito do trabalhador para a pessoa efetivamente poder comparar e falar, pô, isso aqui é muito melhor do que isso aqui. Isso aqui que foi criado pelo governo Bolsonaro está dragando a minha poupança. Eu quero manter essa minha poupança para comprar uma casa, né? E isso aqui é um outro caminho mais saudável para eu não me endividar e não perder a poupança de uma vida. Perfeito. Você tem toda a razão. Não, perfeito, perfeito. Foi bom agora esclarecer porque vocês estão pensando em uma outra alternativa para sair dessa parte do consignado. Foi criado agora. Exato, perfeito. Agora entendi. E é só 10%, isso é importante. É muito importante limitar. E sobre os juros, a última coisa, porque eu vou fazer a última pergunta. Sobre os juros, quando eu fiz esse questionamento, não tive essa resposta sobre os juros que falou que seria limitado. Vocês vão limitar mais para frente? Então, essas duas perguntas ficaram de aguardar os primeiros meses do programa para a gente poder responder. Se tiver muita concorrência, faz
sentido ter um teto como tem no consignado do INSS Sim. e como tem no consignado do servidor público. Então, os bancos falaram, olha, como é muito... o INSS e o servidor público é muito homogêneo. Eu sei que o cara vai receber o salário, eu sei que o cara vai Precisa receber de mais tempo para... a aposentadoria. No caso do setor privado, aquele trabalhador, qual é o histórico dele? Quantas vezes ele trocou de emprego ao longo dos últimos 5 anos? Qual é a saúde financeira da empresa dele? Porque, afinal de contas, eu dependo da empresa pagar o salário para eu poder receber. Então, tem variáveis que não se aplicam ao aposentado e ao servidor público. Então, o que se convencionou 6 meses atrás? Vamos soltar o programa, vamos acompanhar a evolução do programa, e aí essas duas questões, FGTS e teto, a gente discute a partir deste aprendizado. Então, nós estamos na fase de aprendizado, mas não estou falando que é uma coisa que vai acontecer daqui 3 anos, estou falando uma coisa que vai acontecer daqui 3 meses. Perfeito. Da gente fazer um balanço e falar, olha, o que é melhor para a população nesse momento é A, B e C, à luz da experiência acumulada. Então, isso vai ser feito, mas nós, de novo, quando você está com um problema, às vezes você tem que criar primeiro a rota de fuga daquele problema para depois falar, ó, resolvemos o problema. Não dá para chegar para um trabalhador que está numa situação muitas vezes desesperada, sem fazer conta de quanto ele está perdendo, só para colocar a mão em algum dinheiro que ele precisa naquele momento. Não dá para chegar para esse trabalhador e falar, ó, vai para o agiota e falar, não dá. Eu tenho que criar uma rota alternativa e aí falar, olha, eu estou te oferecendo uma coisa muito melhor do que te ofereceram 4 ou 5 anos atrás. Uma coisa mais saudável para as suas finanças. E aí você vai poder, no teu canal, explicar para o cara, olha, você tem rota de fuga agora. Perfeito. E por último, a última pergunta que pelo menos vai dar tempo de fazer. Eu quero muito falar sobre apostas e bets, né? Existe uma diferença entre apostas esportivas, que foi aprovada lá em 2016 no governo do Temer, e agora as bets que utilizaram, essas bets utilizaram essa brecha para conseguir colocar o jogo do tigrinho ali dentro. E aí, recentemente, vocês conseguiram aprovar algumas dessas autorizadas, tinham que ter algumas regras. Por que foi aprovado e não proibido? Esse é um ponto, e vai estar pensando também em aumentar. Qual é a porcentagem, mais ou menos, que vocês estão pensando em aumentar? E por que não proíbe, de fato? Olha, Nath, eu herdei um caos, que foi o fato de que se passou 4 anos, esse povo ficou 4 anos sem regulamentação, fazendo publicidade em todo canto, na internet sem nenhum controle, bets fictícias, gente dando golpe. Você achava que estava apostando, você não estava apostando nada, você só estava botando dinheiro na conta do cara. Herdamos o caos. O Bolsonaro perdeu no mínimo 40 bilhões de reais de impostos que deveriam ter sido cobrados e foram dados para as bets que mandaram esse dinheiro por fora do Brasil. Sim. Então, nós estamos falando de um caos. O que nós fizemos foi assim, vamos olhar para o que está acontecendo primeiro. Vamos entender o que está acontecendo primeiro. Como estava regulamentado, nós criamos um sistema de informática por meio do qual eu conheço a Bet, eu conheço o dono da Bet, sei de onde veio o dinheiro, sei o CPF que depositou o dinheiro, sei o CPF que ganhou o prêmio. Não tinha nada disso. Nada disso existia. Eu não sabia. Só tinha aquela lei regulamentar. Só tinha uma lei dizendo pode ter bet. Que era tipo o Cartola FC que fazia e começou a se espalhar. Era uma lei do final do governo Temer que dava 2 anos para o governo Bolsonaro regulamentar. O governo Bolsonaro simplesmente fez vista grossa e eu suspeito de por que ele fez vista grossa, mas eu não sou Polícia Federal, não sou Ministério Público para investigar. Sim. Mas ficou 4 anos casa da mãe Joana. Cada um fazia o que queria. Em termos de aposta, em termos de site, em termos de publicidade, tudo livre, liberou geral. Quando nós chegamos, o presidente falou, muitos times de futebol dependem de bet, muitos meios de comunicação dependem de publicidade em bet, criou-se um ecossistema já próprio. Já estava entranhado, já. Totalmente. Não tinha como vocês proibirem ali. Não, tem como proibir. Mas assim,
a primeira providência é a seguinte: o que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Quanto isso envolve? Hoje nós sabemos que isso aí virou uma praga. Saúde pública. Hoje nós sabemos que é um problema de saúde pública, virou uma praga, uma epidemia. Sim. E nós vamos apresentar para o presidente, passados 6 meses da regulamentação deste governo, que dependia de lei, porque também o Congresso demorou a aprovar a lei, ainda colocou um prazo dilatado de transição. Ok, o Congresso fez a parte dele. Hoje nós temos 6 meses de balanço. Nós vamos apresentar para o presidente, mas eu já te adianto, né? São cerca de 40 bilhões por ano que se perde em jogo, entre o que é depositado e o que é pago de prêmio. 40 bilhões. Isso pelos dados informados por eles. Pode ser mais, menos não será, porque os impostos são devidos com base na informação que eles prestam. Então nós estamos com um problema. Nós temos um problema. Nós vamos divulgar esse balanço. Vamos primeiro apresentar para o presidente, depois nós vamos divulgar esse balanço, né? E nós vamos verificar como é que a sociedade reage a isso, qual é o caminho para enfrentar esse desafio. Aos que defendem a proibição, pura e simples, tem que acabar com isso, essa praga. Tem os que defendem, se proibir vai piorar, é melhor apertar o cerco da publicidade, apertar o cerco da baixa renda que aposta, apertar o cerco em relação à saúde mental das pessoas, apertar o cerco do ponto de vista da publicidade. Quer dizer, há quem defenda o seguinte: olha, está regulado no mundo inteiro, então nós temos que agir para reduzir dano e atuar firmemente, como é com cigarro, como é com bebida. É realidade que existe, mas nós temos que combater de outra forma, porque no mundo virtual vai ser muito difícil a gente conseguir cercar todas as portas para impedir o jogo. O que a gente pode fazer é, mantendo a regulação, disciplinar com força para que isso deixe de ser, pelo menos na escala atual, o problema que se tornou. Perfeito. Virou uma pandemia e é Virou. preocupante porque todo mundo que está assistindo aqui, os meus seguidores, família. Deixar claro para as perdendo pessoas tudo. que você vai perder dinheiro, independentemente da tua sorte, você vai perder dinheiro. Isso não é lugar para ganhar dinheiro, isso é lugar para, no máximo, se entreter. Uma vez ou outra na vida você vai lá e se entretém. Mas quem achar que aquilo ali é o caminho do fracasso, não é o caminho do sucesso. Se pensar aquilo como solução de vida, vai se perder no jogo, infelizmente vai se viciar, é muito grave. Eu tenho relatos de pessoas próximas que viram o inferno diante de si por causa de aposta virtual. Eu também. Cheguei na Carobim, em Campo Grande, uma senhora que estava recebendo Bolsa Família dela, ela foi mostrar para mim, simplesmente estava lá o jogo do Tigrinho. Aquilo ali acabou comigo, porque eu vi. E é uma pessoa... Hoje a pessoa do Bolsa Família não consegue mais apostar, né? Na Porque está época. bloqueado. Mas, de novo, só a regulamentação que pode proteger, né? E tem quem defenda ir além da regulamentação. Não adianta apertar, tem que proibir. Tem muito debate no mundo inteiro. E já tem estudos científicos de saúde pública mostrando o grau de envolvimento de setores mais vulneráveis com o jogo virtual. Se tornou um problema grave. Não, é muito triste, mas eu agradeço pelo esclarecimento. Bom, gente, comentem aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Foi muito importante. Agradeço muito, ministro, por tirar um tempinho para poder esclarecer tanto para a gente. Agradeço bastante. Deixa um recado aqui para todo mundo. O que você gostaria de deixar para todo mundo conseguir também, principalmente agora que está aí na fase da reforma tributária, que é muito importante. Finalmente vem aí, estamos cansados de pagar imposto sobre consumo, não é? Que eu sempre falo para vocês aqui, os super ricos têm que pagar também. Vamos pressionar uma coisa que eu preciso falar para vocês. Não adianta a gente falar aqui
que tem que mudar isso, mudar aquilo, vão falar de presidente se você não vota no legislativo, se você não vota na pessoa certa que você quer votar, que realmente tem e acredita. Principalmente, né, o fim das emendas parlamentares, porque eu acredito nisso. Fazer a taxação dos super ricos, sim, é muito importante, porque quem ganha mais precisa pagar mais. É assim que funciona, principalmente para acabar com a desigualdade social. Então, ministro, muito obrigada, de verdade. Eu te agradeço muito e assim, elogio muito o teu trabalho, porque no mundo virtual, assim como tem a Beth, tem a fake news, tem a desinformação. Então, uma pessoa como você, com a tua qualidade, com a tua origem, com a tua trajetória, se dispor a atuar nas redes para de boa fé esclarecer, é tudo que a população precisa. Ninguém vai votar contra os interesses do país, contra os interesses da sua família, contra os seus próprios interesses, se a pessoa estiver bem informada. O risco que ela tem é a bet das notícias, é apostar numa fake news que vai levar o país para uma situação pior. Então, buscar boa informação é ajudar a construir uma nação forte. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Beijo da Nath, gente, e tchau.